Então vamos lá, pessoal, para o nosso ponto 2, né? Morte das crianças depois da morte, né? Aqui até o texto traz, né, alguns exemplos aqui do livro do André Luiz, e depois também acho interessante vocês lerem ali duas fontes ali, também dois livros que eles citam colônias, né, espirituais preparadas para receber os espíritos infantis, né? Mas eu acho que essa sorte depois da morte é mais importante a gente ter em mente o seguinte. Voltando, né, continuando na verdade o nosso tema, as crianças são espíritos velhos, né? Então uma dúvida que eu tinha no passado, quando comecei na doutrina espírita, era se crianças, por exemplo, poderiam ir para um umbral, né? E na época eu me lembro até que o pessoal teve dificuldade de me responder isso, até quem era o mentor do meu Wesley, né? E daí a gente foi buscar, e sim, né? Hoje vejo que sim, que uma criança pode sim para um umbral, porque nós não sabemos de onde veio aquele espírito. Muitas vezes um espírito umbralino que está muitos anos perdido e ele faz uma reencarnação compulsória, né, que ele não autoriza, vamos dizer, essa reencarnação, e ele vem para o mundo físico com os mesmos impulsos, ainda com as mesmas dificuldades, né, que ele vem muitas vezes para passar pela última experiência física, né? Esse espírito muitas vezes vai ser degradado para outros planetas, né? Não necessariamente, mas muitas vezes sim. Mas ele chega lá aos 8, 10 anos e começa a praticar crimes, furtos, né? A gente vê que há crianças violentas, né? Isso é olhar o noticiário aí, não só no Brasil, em outros países também, que praticam assassinatos, né? Então esses espíritos, mesmo na condição ainda de corpos infantis, eles podem ir sim para o umbral, né? Porque eles vão se sintonizar com a energia deles, né? Então é claro que as crianças, quando reencarnam, sejam espíritos superiores ou inferiores, ou os medianos, a intenção de Deus com a reencarnação é uma chance nova, né? Dá uma condição minimamente para que esse espírito tente uma nova jornada, né? Mas nem sempre é possível, né? Porque o espírito, apesar de estar num corpo infantil, ele tem as suas tendências, né? Muitas vezes os próprios pais também não conseguem, né, dar essa nova guinada na vida desse ser, não conseguem dar novas orientações para que ele consiga lutar contra essas mazelas que ele já traz consigo mesmo, né? E isso, claro, que colabora muitas vezes para a criança ir para o mau caminho novamente, né? E muitas vezes não, muitas vezes até os pais tentam, lutam, né, fazem o possível, mas ainda a imperfeição moral do espírito ainda fala mais alto, e mesmo com todo o auxílio ele acaba ainda se degradando pelos caminhos errados. Então a sorte, na verdade, da criança vai depender da evolução espiritual sempre do espírito, mas obviamente que na sua grande maioria das vezes elas vão ser acolhidas, né, em colônias especializadas para isso, ou mesmo a nossa casa, por exemplo, né, recebe espíritos infantis e não é uma colônia só para crianças, né? E lá vai depender de qual é a programação desse espírito, né? Se a programação desse espírito era um complemento de reencarnação, provavelmente ele vai voltar em breve tempo à sua forma física, entre aspas, né? Mas o seu corpo espiritual da encarnação anterior, né? Porque foi só um complemento de prova, né? Só um complemento de encarnação. Agora, se a perturbação desse espírito é grande, ele acabou desencarnando por algum motivo que não era o momento, né, dessa criança ainda desencarnar, desencarnou, como eu disse, muitas vezes por ela mesma, né, se envolver em problemas que não era para ter se envolvido, né? Principalmente crianças um pouco maiores, de 8, 10, 12 anos, né? Então muitas vezes elas vão para o mundo espiritual e vão permanecer um tempo ainda nessa forma infantil até que esse espírito, né, realmente se acalme, né, se equilibre novamente, né, para daí ele tomar a jornada de reencarnar novamente ou continuar evoluindo no mundo espiritual até que ele possa chegar mesmo a uma forma espiritual lá adulta, né? Então isso vai depender, na verdade, da programação, do estágio, né, do tipo da evolução, do tipo da aceitação, né, desse espírito que ainda está no corpo infantil. Mas na sua grande maioria das vezes, nas obras espíritas, em breves tempos esse espírito retorna, né,
o seu corpo espiritual da última encarnação antiga, né? Principalmente quando ainda é muito bebê, muito jovem, né? Normalmente é isso que acontece, mas não necessariamente, né? Então é isso, gente. Eu acho até interessante vocês dar uma lidinha também no texto. Ali traz outras informações também a respeito das colônias. Ali traz fonte de 2 livros também, se vocês quiserem ler. Esses livros aí, se eu não me engano, estão disponíveis na internet. Um deles ali, se eu não me engano, eu até já li. E, enfim, aí vai depender do que vocês for postando aí pra gente continuar a conversa. Mas eu acho que ficou assim mais ou menos claro, né? A respeito das causas espirituais das mortes infantis, né? Que nada mais são do que a continuidade da vida, né? Então a gente tem o nosso débito passado, os nossos acertos e erros para ir corrigindo, e muitas vezes a maneira de corrigir é essa morte ainda na fase infantil, e a sorte da criança, né? Entre aspas, né? A sorte, né? Mas aquilo que vai acontecer com os espíritos que desencarnam ainda com corpos infantis vai depender da programação, né? Qual é a programação que essa criança tinha, qual é o objetivo dessa encarnação, principalmente curta, se era um objetivo realmente programado de término de outras, ou se era um espírito mais evoluído que muitas vezes estava, como eu falei no outro vídeo, servindo para um alerta para a família, como até aqui diz no texto também. Então esse espírito com certeza em breve tempo vai recuperar a consciência e vai voltar ao seu corpo espiritual, né, adulto, mas vai depender de qual é o objetivo principal dessa curta encarnação que a criança teve. Tá certo, pessoal? Um abraço.